Fim da Tempestade. Ponta Tempestade é a sede ancestral da Casa Baratheon. Lord Gendry Baratheon é o Senhor de Ponta Tempestade. Ponta Tempestade é uma fortaleza formidável, localizada na costa sudeste de Westeros, com vista para a Baía dos Naufrágios. A construção de Ponta Tempestade foi atribuída a Durran Godsgrief, uma figura lendária da Era dos Heróis, que ganhou o ódio do deus do mar e da deusa do vento quando tomou Elenei, filha dos dois deuses, como esposa. Furiosos, os dois deuses enviaram enormes tempestades para destruir a fortaleza de Durran. Durran desafiou os deuses e construiu uma fortaleza maior e mais formidável, mas também foi destruída. A sétima fortaleza de Durran, supostamente construída com a ajuda de Bran, o construtor, resistiu à raiva dos pais de Elenei e ganhou o nome de Ponta Tempestade. Ponta Tempestade tornou-se a sede dos governantes das Terras da Tempestade, os Reis da Tempestade, por milênios. Quando Aegon, o Conquistador, invadiu Westeros, ele enviou seu comandante e suposto meio-irmão, Orys Baratheon, para tomar Ponta Tempestade. O último dos Reis da Tempestade, Argilac, o Arrogante, deixou a segurança de sua fortaleza e enfrentou Baratheon em uma batalha aberta. Argilac foi derrotado e Orys Baratheon tomou os domínios, Sigilo, Lema e filha de Argilac, tornando-se o fundador da Casa Baratheon. Uma das fortalezas mais poderosas de todo o continente, Ponta Tempestade suportou muitos cercos, mas nunca caiu para nenhum invasor em sua história de milênios. Sua parede voltada para o mar tem 80 pés de espessura com uma queda de 150 pés no mar abaixo. Disse que o castelo é protegido por feitiços tecidos em suas paredes que impedem que a magia penetre em suas defesas. Durante a rebelião de Robert Baratheon, Ponta Tempestade foi cercada por mais de um ano pelas forças da Casa Tyrell, que permaneceu leal ao Rei Louco, Aerys II Targaryen. A guarnição do castelo, comandada pelo irmão de Robert, Santanis, foi reduzida a comer cães e ratos e estava prestes a recorrer ao canibalismo quando foi salva por um carregamento de cebolas, contrabandeado para o castelo pelo famoso contrabandista Davos. Após a morte de Aerys, Eddard Stark levantou o cerco sem sangue, quando Lord Mace Tyrell percebeu que a guerra estava perdida e jurou fidelidade ao rei Robert. Davos foi elevado ao título de cavaleiro por suas ações. Para desgosto de Santanis, ele foi nomeado Senhor de Pedra do Dragão por seu irmão, deixando seu irmão mais novo, Henry, como o titular Senhor de Ponta Tempestade. Santanis considerou isso um pouco, já que Pedra do Dragão é ainda mais fria e dura que Ponta Tempestade, apesar de Pedra do Dragão ser uma fortaleza de grande importância tática e uma história como assento para príncipes. Casa do Dragão, Temporada 1. A princesa Rhaenyra Targaryen viaja para Ponta Tempestade durante um passeio real pelo reino. Lord Boremund Baratheon e Sor Criston Cole estão ao lado de Rhaenyra enquanto vários pretendentes para sua mão são apresentados à princesa de Pedra do Dragão. No entanto, nenhum dos candidatos é do agrado da princesa, e ela parte logo após Willem Blackvood matar Gerel Bracken por causa de um insulto. Ela opta por encerrar a turnê 2 meses antes do previsto e retorna a King's Landing. Guerra dos Tronos, segunda temporada. Henry Baratheon, que continua sendo o Senhor de Ponta Tempestade, negocia com seu irmão Santanis Baratheon, ambos pretendentes ao Trono de Ferro, em um penhasco perto de Cypriaquir Bay nas proximidades de Ponta Tempestade para discutir a paz. As negociações falham, com os dois irmãos jurando destruir o outro. Após o assassinato de Henry, o controle do castelo é revertido para Santanis. Game of Thrones, temporada 3. Santanis perde Ponta Tempestade e as Terras da Tempestade após sua derrota na Batalha de Blackwater, com forças leais às casas Lannister e Tyrell consolidando o controle da região em nome de Joffrey Baratheon, que assim se torna o Senhor de Ponta Tempestade. Com o castelo sob o controle do Trono de Ferro, Robert Baratheon é enterrado em Ponta Tempestade ao lado de seus antepassados. Game of Thrones, temporada 4. Após o assassinato de Joffrey no Casamento Púrpura, seu irmão Tommen Baratheon herda seus títulos, incluindo de Lord of Storm's End. Game of Thrones, temporada 6. A morte de Tommen marca a extinção legal da Casa Baratheon e deixa vago o cargo de Lorde de Ponta Tempestade. Game of Thrones, temporada 8. Ponta Tempestade permanece não reclamada na época da Batalha de Winterfell. Após a batalha, Daenerys Targaryen legítima Gendry, o filho bastardo não reconhecido de Robert Baratheon, como Lord Gendry Baratheon, Senhor de Ponta Tempestade e chefe da Casa Baratheon. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, Ponta Tempestade consiste em uma enorme parede de cortina em torno de uma única e imensa torre de bateria. Ao contrário de muitos outros castelos, que consistem em um complexo de edifícios diferentes, Ponta Tempestade está inteiramente contido em um grande edifício.
Isso se deve às imensas tempestades que frequentemente atingem o castelo, exigindo um projeto que minimizasse a quantidade de tempo que os habitantes precisariam ficar fora. Edric Storm, o único dos bastardos de Robert que foi abertamente reconhecido por ele, foi criado em Ponta Tempestade, criado por Henry. Em A Clash of Kings, após a morte de Henry, Santanis exige que Sor Cortna Penrose, o castelão de Ponta Tempestade, ceda o castelo e entregue Edric Storm a ele. Sor Cortna permanece leal a Henry mesmo após sua morte e se recusa a se render. Ele é posteriormente morto pelo segundo demônio das sombras de Melisandre, e seu sucessor, Lord Eovold Meadows, cede o castelo. Em A Tormenta de Espadas, Santanis nomeia Sor Gilbert Farin como o castelão de Ponta Tempestade. Santanis leva a maioria de suas tropas para a muralha, deixando uma pequena guarnição de 200 ou 300 soldados em Ponta Tempestade. Em A Feast for Crows, a guarnição de Ponta Tempestade se recusa a ceder ao Trono de Ferro. Mas Tyrell sitia o castelo com uma grande força, mas ouvindo que sua filha foi presa, ele marcha para King's Landing com a maioria de suas tropas. A pequena força restante, sob o comando de Lord Matisse Rovan, não faz nenhum progresso. Em A Dance with Dragons, logo após os supostos mortos Jon Connington e Aegon Targaryen, filho de Elia Martell, chegarem a Westeros, Connington faz planos para capturar Ponta Tempestade, imaginando que isso lhes dará uma fortaleza segura para a qual eles podem recuar em necessidade, e vencê-la provará sua força. Ao ouvir o plano, Aegon exige liderar o ataque sozinho. Pelo ponto que os livros chegaram, Ponta Tempestade ainda não se rendeu à coroa. Após a queda de Pedra do Dragão, é a última fortaleza, além de Fortenoite, que ainda pertence a Santanis. No capítulo de amostra Arianne II do sexto romance, enquanto a princesa Arianne Martell, filha e herdeira de Doran, está a caminho para encontrar Aegon e Connington em nome de seu pai, ela ouve rumores de que Ponta Tempestade foi conquistada pela Golden Company. E que um exército, presumivelmente uma força Tyrell, está descendo para o castelo de King's Landing. Esses rumores ainda não foram confirmados. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!